Com você ligado na Globo Nordeste, Copa do Brasil. A partir de agora, as emoções de Santa Rita de Alagoas e Santa Cruz, direto do estádio Rei Pelé, em Maceió. Terceira fase, jogo de ida e presença da torcida do tricolor pernambucano para apoiar o time neste desafio. As equipes estão perfiladas: Santa Cruz de Santa Rita e Santa Cruz. Vamos à execução do hino nacional do Brasil. Valeu, boa sorte ao técnico. Hino nacional do Brasil no Rei Pelé, que foi centro de treinamento, campo de treinamento para a seleção de Gana, que disputou a Copa do Mundo. Vamos trazer a escalação do Santa Rita, que também é tricolor. O time está escalado com Jefferson, número 1, Edir, camisa 2, Júnior Carvalho, 3, Selmo Lima, 4, meia dúzia, Geanderson. No meio de campo, Cristiano, 5, Lucas veste a camisa 7, Teco tem a 8 e Tinga, número 10. Rafael Silva, 11 e Reinaldo Alagoano, número 9. Time comandado por Eduardo Neto. Este é o time do Santa Rita, da cidade de Boca da Mata, a 72 quilômetros de Maceió. Vamos à escalação do Santa. O tricolor pernambucano com força máxima: Thiago Cardoso, número 1. Tony, 2. 3 para Everton Senna. 4, Marlon. Meia dúzia, Renatinho. O meio de campo do Santa com o Sandro Manuel, número 5. 7, Everton. 8, Danilo Pires. E com a 10, Carlos Alberto. No ataque, Pingo, número 11. E ele que já fez 4 gols na Copa do Brasil, Léo Gamalho, número 9. Time comandado por Sérgio Guedes. Para apitar o jogo esta noite em Maceió, um trio capixaba. O árbitro é Devarli Lira do Rosário. Fábio Faustino dos Santos e Edson Glicério dos Santos são os assistentes. Trio do Espírito Santo para o jogo. Tá quase tudo pronto para a bola rolar no Rei Pelé. Para você não confundir, né? O Santa Cruz está com a camisa branca, com o uniforme branco. Aí está o uniforme do Santa Cruz, do camisa 9, Léo Gamalho. E o tricolor com aquela camisa coral que o Santa também tem, né? Com o uniforme número 2. Este aí é o time do Santa Rita de Alagoas, que é uma fusão do Santa Rita de Boca da Mata com o Corinthians Alagoano de Maceió. Era a Associação Atlética Santa Rita, com a fusão passou a ser Esporte Clube Santa Rita de Boca da Mata. Time que herdou a vaga na Copa do Brasil, era uma vaga do time do Corinthians Alagoano. Com a fusão, o Santa Rita é quem disputa a competição. Está na terceira fase, é uma das surpresas desta fase da Copa do Brasil. Agora é o momento de papo ali, de última troca de ideia, de passar força para o companheiro. A reunião
dos jogadores do Santa Cruz. Noite de Copa do Brasil, com 4 jogos. Daqui a pouquinho vamos passar pelos jogos desta noite da Copa do Brasil. Momento também de concentração aí, de fé do atacante Léo Gamalho. 4 gols na Copa do Brasil, 2 gols na Série B. O Santa que no fim de semana tem clássico contra o Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Santa Rita só tem a Copa do Brasil. Participou do Campeonato Alagoano e fez o seu último jogo oficial no dia 1º de maio, quando eliminou o Potiguar do Rio Grande do Norte. Vai autorizar o árbitro. Apita! Começa o jogo, a bola está rolando no Rei Pelé em Maceió pela Copa do Brasil. Santa Rita e Santa Cruz. Apitou o Devarli Lira do Rosário. Já pegou a primeira falta. Movimentação ali do camisa 10 do Santa Rita, o Tinga. Reclamou ali do Danilo Pires. Falta cobrada por G. Anderson. Na entrada da área buscava o lance com o Reinaldo Alagoano. Renatinho. Bate para frente, Pingo não alcança, Léo Gamalho entra no lance. A bola está dominada pelo Santa Rita. Cristiano. Começa aqui atrás com Selmo Lima. 38 anos, o Selmo Lima, né? Jogou por CRB, por CSA e jogou no futebol pernambucano também, né? Chiquinho, nosso comentarista aqui, já anotou. Jogou pelo Olinda, Série A2, segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Selmo Lima. Aí o Marlon. Bate para frente o zagueiro tricolor. Tricolor pernambucano. Falta. Outra falta cometida por Danilo Pires. Dessa vez sobre o Teco. Teco e Tinga. São os 2 jogadores de articulação no meio de campo. Thiago Cardoso orienta. 1 minuto e meio de jogo. Recado na passagem ali do Léo Gamalho. Recado do árbitro da partida. Sabe-se lá o que ele falou pro Léo. Bola levantada na área do Santa. Thiago Cardoso, não tá valendo mais nada. A rede do Santa balançou, mas estava sendo marcado um impedimento. Rafael Silva botou a bola para dentro do gol. Veja o lance. Bola levantada na área e Wilson Souza. Muito bem marcado por parte do Edson Glicério. É bom dizer que o impedimento foi da cabeçada, né? Da cabeçada, no momento que ele interfere no jogo, Ribeiro. Correta a marcação. Wilson Souza de olho na arbitragem no Rei Pelé. 2 minutos de bola rolando. Aí a cobrança de lateral. Acabou sendo uma devolução. Tony. G. Anderson. Para correria. Rafael Silva, hein? É jogador de velocidade. Esse camisa 11. Everton. Começa com Everton Senna. Toca a bola ao time do Santa. O gramado está em ótimas condições. Danilo Pires domina, gira na frente da marcação. Aí o passe saiu errado. Afastou o Selmo Lima. G. Anderson. E o Santa aperta, o Santa pressiona, o Santa adianta a marcação. Ficou travando ali o Renatinho. Danilo Pires tomando conta ali no meio. Deixa com o Renatinho. Tony.
acompanha a escalada tricolor aqui pelo lado direito. Avança. Ainda Tony. Leva vantagem. Tenta o cruzamento. Toca para trás. O Teco, né, acompanhou até o fim. Everton Senna. Rafael Silva. Joga para cima. Aí o alagoano toca de cabeça. Rafael Silva. Bola na frente pro Tinga. Diminui! Os gritos ali de diminui. Vem do banco de reservas do Santa. O Santa diminuir aí o espaço. Para não deixar partir essa jogada. Avança o Santa Rita. Tenta a jogada na direita. O cruzamento é feito pelo Edir. Aí vai ficar fácil aqui do outro lado para o Tony. Chiquinho, 5 minutos de jogo. É partida para o Santa encaminhar bem a classificação. A fase seguinte, as oitavas de final da Copa do Brasil. Boa noite. Boa noite, Rembrandt. Boa noite, pessoal de casa. Esse tipo de jogo é um jogo que você tem que se impor desde o começo, Rembrandt. Pega uma equipe que vem treinando, mas você depois é completo. Pelo meio a jogada é boa. Tinga! Aqueles gritos ali, olha aí a revolta do... Não revolta, né? Mas não ficou satisfeito ali o técnico Sérgio Guedes. Tem muita gente gritando, diminui o espaço, que é para não acontecer isso que aconteceu, né? Há espaço para finalização do Tinga. E você tem que igualar as forças, igualar na vontade, porque tecnicamente a equipe do Santa Cruz é melhor, mas num tipo de jogo como esse, eu repito, tem que ter a consciência tática e se impor na partida, Rembrandt. Sem falta! Rembrandt? Oi, Thiago Medeiros, está acompanhando o Santa em Maceió. Boa noite, Thiago. Boa noite, Rembrandt. Boa noite a todos. E o Chiquinho falou aí da preocupação do técnico Sérgio Guedes. O Santa que pode, se passar pelo Santa Rita, fazer sua melhor classificação numa Copa do Brasil. A melhor campanha do Tricolor foi em 97, quando ficou nas oitavas de final da competição, sendo eliminado naquele ano nas oitavas de final. Este ano pode chegar novamente às oitavas, mas já é uma quarta fase. Tem uma rodada a mais. E também tem uma outra preocupação. É que a classificação à fase seguinte traria um reforço considerável aos cofres do Tricolor. Mais uma finalização e a defesa do Thiago Cardoso. Preocupado o Sérgio Guedes. Complete, Thiago. Só para passar a próxima fase, Rembrandt, já garantiria aos cofres do Santa R$430 mil. Fora a receita de arquibancada, de bilheteria, tudo isso. As informações de Thiago Medeiros. Direto do Rei Pelé. Léo Gamalho. Everton. Esse foi o time, né? Essa foi a formação do Santa Cruz contra o América de Natal. O Santa conseguiu uma vitória, um resultado importante no fim de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. Interrompeu uma sequência de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, voltou a vencer. Tem esse desafio hoje pela Copa do Brasil e sábado tem um jogo contra o Náutico. Certamente, né, os alvirrubros estão de olho também na partida. Análise do Náutico aí na equipe do Santa. Bola tocada para trás ali pelo Tony. Sandro Manuel. Aí o Marlon. Renatinho. Bola chega para o Selmo Lima. E tem gol. Já pintou bolinha. Cícero abre o placar na Arena das Dunas, onde o Santa venceu no último sábado. América 0, Fluminense 1. Jogo da Copa do Brasil. Esse jogo aí encerrado, o Palmeiras venceu o Avaí, eliminou o time catarinense. Tinha vencido em Florianópolis por 2-0, fez 1-0 agora, 3-0 no geral. E aí um choque de cabeça. Quem levou a pior foi Everton. Foi pro chão aí, tingido ali na testa, né? Bateu a testa na cabeça do jogador do Santa Rita. Jogo parado no Rei Pelé em Maceió. 0 para o Santa Rita, 0 para o Santa Cruz.
pela Série A do Campeonato Brasileiro. Chapecoense 1, Atlético Mineiro 0. Jogo que foi adiado, era jogo da 10ª rodada, porque o Atlético estava envolvido nas finais da Recopa Sul-Americana. O jogo está sendo disputado hoje em Chapecó. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, seu craque merece um cuidado campeão. Aí a devolução do Santa Rita. Para você participar da transmissão, globoesporte.com/pe. Está navegando na internet também? Então aproveite, participe, clique e deixe lá sua mensagem, sua pergunta. Participe com a gente. Girou o Reinaldo Alagoano, boa bola para o Tinga. Tocou para a entrada da pequena área, cabeçada por cima do gol. Rafael Silva. Chegou 3 vezes com perigo o time do Santa Rita. Em 10 minutos de jogo. Acho que eu não citei ainda o nome do Jefferson, goleiro do Santa Rita, Chiquinho. Começa muito sonolento a equipe do Santa, parecendo até, Rembrandt, aquele começo contra o Vila Nova, né? Deixando o adversário jogar e ganhar espaço na partida. Olha a rasgada do Selmo Lima ali atrás. Você jogou com o Selmo Lima? Lembra? Tive a oportunidade de jogar com o Selmo no Olinda, né, em 2012. Experiente, um jogador que não tem muita velocidade, mas se posiciona muito bem. Paulista de 38 anos, se posiciona bem, né? Como disse o Chiquinho, por isso. Essa carreira longa aí no futebol. Pois não, Thiago? Tudo bem com o Everton, está de volta ao jogo e o Sérgio Guedes está atento a isso que o Chiquinho falou. Agora há pouco ele chamou o Léo Gamalho, no instante que o Everton era atendido no gramado, e passou o recado para o Léo. Léo, pede para os laterais participarem mais do jogo e para o Carlos Alberto acordar. Três finalizações no jogo até aqui, as 3 para o time alagoano e uma chance real, né? 0-0 o placar no Rei Pelé. Tony quer mais, o Sérgio Guedes quer mais o jogo dos laterais. Quer que o Carlos Alberto fique esperto. Falta nele. E ele esperto, ele dá trabalho, hein? Ele bagunça a defesa adversária. Olha aí o Eduardo Neto se protegendo ali. Será que do frio? Não tá tão frio assim, né? Thiago Cardoso. Bola para o Renatinho. Domina bem o lateral tricolor. Do tricolor pernambucano. Os dois são tricolores. Léo Gamalho. Tá duro. Selmo Lima fez a falta. Olha o papo direto ali. Selmo acompanha. A discussão é com o Júnior Carvalho. São dois zagueiros fortes, né? Olha o Selmo Lima, puxa daqui, puxa dali, tenta com a perna esquerda ali. Vai ter trabalho. O papo foi com o Júnior Carvalho que ficou reclamando. Apareceu o goleiro Jefferson. Bola levantada na área, Jefferson, sem dificuldade. Ele é mineiro, Jefferson tem 28 anos, bem conhecido do torcedor alagoano, defendeu o CSA, CRB, as duas equipes mais tradicionais do estado de Alagoas. E tem um feito na carreira, em 2009, pelo CSA, disputando Copa do Brasil, ele segurou o Santos de Neymar na Vila Belmiro, 1-0 para o CSA, gol de Júnior Amorim. É outra história também, né? Desse jogo, o Júnior Amorim está no banco de reservas do Santa Rita. Mas falando lá do Jefferson em 2009, o CSA empatou em casa com o Santos no Rei Pelé 0-0 e lá na Vila Belmiro, começo de carreira do Neymar, né? Com 17 anos, mas titular do Santos já naquela oportunidade. O Jefferson fechou o gol, pegou tudo. Desculpa, irmão, eu que tive a oportunidade de jogar com o Jefferson no próprio CRB em 2007. Ele que veio da divisão de base do Atlético Mineiro. É um goleiro muito arrojado e acho que se
radicou-se aí em Alagoas, estaria há muito tempo, né? Fixou residência, né? Bola de pingo. Renatinho, Danilo Pires. Marcação! Acompanhado de perto ali pelo Teco. Boa virada de jogo aqui na direita, pro apoio do Tony. Pra cima do G. Anderson. Ainda o Tony, limpou para fazer o cruzamento. Selmo Lima. Rafael Silva pega o rebote. Tenta arrancar. Antecipação do Marlon. E o jogo está parado. O Capixaba marcou falta sobre o zagueiro do Santa. Veja de novo. O toque por baixo ali foi do Cristiano. Estava com boa visão do lance o árbitro da partida, não é, Wilson? Principalmente porque ele é o árbitro da taça de champanhe. Ele corre só pelo meio de campo. Né? Então todas as jogadas que tiverem ali na zona de congestionamento, ele vai estar bem posicionado. É do círculo central à entrada da área, né? Meia-lua, círculo central. Tem falta! Pingo. Outra passagem do Tony. Ajeita. Tenta caprichar no cruzamento. A bola vem forte. Carlos Alberto. No meio da área, bem posicionado. O Cristiano afastou. Renatinho. Aí o Santa começa a se impor no jogo. A ditar o ritmo da partida. Sandro Manuel para trás com Everton. Já olhou para fazer o lançamento aqui na direita. Tony. Bom passe do Tony, à frente, para o Danilo Pires, bateu cruzado, encaixou Jefferson. Sai jogando rapidamente. Botou no jogo o Lucas. Já recebeu o Edir, devolveu para o Lucas na frente. Aí a bola vem para a dividida. O último toque foi do Sandro Manuel. E Rembrandt, só falando da situação tática, a importância do Everton neste posicionamento, porque o Santa usa muito o Tony, é um jogador ofensivamente muito interessante, mas que dá muitos espaços na parte defensiva. E o posicionamento do Everton sempre cobrindo este jogador é que dá essa estrutura para que a equipe possa atacar bem, né? Observações do Chiquinho. Aí o Danilo Pires. Bola recuperada pelo Santa Rita. Cristiano. Selmo Lima com Thiago Carvalho. Júnior Carvalho. Thiago Carvalho é nosso companheiro Thiago Medeiros. Passe errado ali no meio. Carlos Alberto. Sandro Manuel joga para trás. Marlon. Vem, Cristiano! Outra bola do Sandro Manuel, para começar aqui com os zagueiros. E o Sandro é um jogador que tem um bom passe, é um jogador importante nesse sistema tático. Agora, certos passes de segurança, ele poderia tentar ser um pouco mais ousado, porque o passe dele é bom, Rembrandt. Somente essas jogadas de meio aí, que ele tem bom passe, ele girar o corpo, ele tem um campo todinho para sua frente. Nesse momento, o passe dele é muito bom. Não precisa insistir com a jogada para trás, né? Que é um passe de segurança, né? Um passe que em certos momentos você erra na velocidade e acaba dando um contra-ataque, né? Bola de Renatinho. Boa bola, saiu do gol, Jefferson. Foi boa, Renato! Acompanha aí! Ligadaço ali no jogo. O goleiro do Santa Rita. Bola de G. Anderson. Selmo Lima. No começo do jogo, né? Eu chamei a atenção ali para o Léo Gamalho, que teria 4 gols na Copa do Brasil. Na verdade, ele tem 3 gols. É que na súmula do jogo contra o Lagarto, quando o Santa venceu por 3-1, o Caça-Rato fez um gol na partida, mas na súmula apontaram para o Léo Gamalho. Na verdade, ele fez um gol apenas na vitória por 3-1 sobre o Lagarto, na primeira fase da Copa do Brasil. Tony. Naquele jogo, um gol do Everton Senna, um do Léo Gamalho e um do Flávio Caça-Rato. No site e na súmula da CBF, na súmula do jogo, 2 gols para o Léo. Bola de Renatinho. Jefferson de novo. Rembrandt. Pois não, Thiago.
E com esse gol dado, o Léo Gamalho fica na condição de artilheiro da Copa do Brasil da competição, ao lado do Rafael Moura, do Inter, do Gabriel dos Santos e do Luiz Carlos, do Brasiliense. O Léo Gamalho, que tem 18 gols na temporada, vinha numa seca danada aí, sem marcar, mas nos últimos 3 jogos marcou 4 gols. Oficialmente, não é, Wilson? Ele tem lá os 4 gols porque consta na súmula. Exato. Pode, caça-rato, não, eu quero o meu gol, quero que conste o meu gol aí. Teria que ser partir do clube aí, um pedido para fazer uma retificação? Pedido, uma retificação, no caso, né? Ratificar e acrescentar. É confirmar. Exato. É uma retificação por parte do clube para que seja atribuída a caça-rato. Mas eu creio que não vai fazer isso o Santa Cruz. Vai deixar pro Léo mesmo, né? Claro. Entra na disputa aí pela artilharia. Na disputa. Pelo menos incentiva um pouco o caça-rato a fazer gol. Rafael Silva. Espertinho ali o Rafael Silva. Bola na esquerda, no apoio do Geanderson. Olha aí, de novo para cima do Pingo. 2 cortes. E o